Bom, voltamos, né? Mas sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal, Clodo Feitosa, Clodoaldo da Silva Feitosa. Como sempre, é um grande prazer para mim estar aqui falando com vocês sobre assuntos espirituais. E este vídeo é continuidade do vídeo 1 com o tema homossexualidade e espiritualidade. Então, se você ainda não viu o vídeo 1, recomendo que você veja, né? Assista o vídeo 1, que tá, vou até deixar aqui na descrição desse vídeo o link direto, né, para você ir para o vídeo 1. Assista o vídeo 1 para você entender qual é a origem da homossexualidade, que com certeza é uma coisa que possivelmente você nunca ouviu em nenhuma religião por aí, né? A origem da homossexualidade de um ponto de vista espiritualista. Então, veja o vídeo 1 e depois retorne para este vídeo 2. Que agora nós vamos tratar do seguinte tema, né? Como é possível ter espiritualidade sendo homossexual? Então, a resposta é, normalmente, né? Nós podemos ter, aqueles que são homossexuais podem ter espiritualidade normalmente, não precisam ficar com suas consciências pesadas, não precisam ficar achando que são aberrações da natureza, ou achar que são pessoas que cometem pecados, que afastam você de Deus. Tire isso da sua cabeça, acabe com esse sofrimento, né? Não é assim que funciona. Eu disse no vídeo anterior que a homossexualidade é uma coisa natural, é uma coisa do ser humano. E não só pode, como deve ser vivido, porque é uma experiência que você escolheu quando era espírito, estava no plano espiritual, e você escolheu ter essa experiência aqui no plano físico. Então, o problema, na realidade, não é você. O problema é a sociedade, que é muito preconceituosa, impõe diversas dificuldades, né, à pessoa homossexual. Mas aí, então, a homossexualidade, sendo ela natural, ela não afasta você de Deus. Ela não cria óbice para você ter espiritualidade. O fato de você amar ou conviver sexualmente com alguém do mesmo sexo não interfere em nada na sua vida espiritual. Que você não interfere para que você se sinta bem consigo mesmo, em paz, né? E com sua consciência e principalmente conectado com Deus. A homossexualidade não interfere nisso. Quem vai tentar afastar você de Deus não é a homossexualidade, mas sim as religiões tradicionais, né? As religiões tradicionalistas, aquelas que têm aquele monte de regras, são essas que vão impedir a sua ligação com Deus, né? Sendo você homossexual. E pode, né, acabar deixando você altamente perturbado, né, por causa disso. No vídeo anterior eu expliquei, deixei bem claro como é que ocorre, né, o processo de encarnação e como é que a gente acaba se tornando homossexual, por assim dizer, que na realidade isso é uma coisa do espírito. A homossexualidade é espiritual, assim como também a nossa sexualidade, seja ela bissexual, heterossexual ou assexuada, e tudo isso tem origem espiritual, certo? Então definitivamente não existe razão para você se sentir afastado de Deus. E se você sente vontade de pesquisar a espiritualidade, de estudar, de ler a Bíblia, de ler livros espirituais, de se aprofundar nessa área espiritual, mas você acha que a homossexualidade que você tem é um obstáculo para isso, então eu digo para você que não é obstáculo para você ter sua espiritualidade. Portanto, viva sua experiência normalmente, sem culpa, busque o conhecimento e a sabedoria e a evolução espiritual que também está disponível para você. E a homossexualidade não é um empecilho para que você tenha espiritualidade. Ok? Então, isso é o que eu gostaria de passar, né, para você nesse vídeo. Mas ainda tem um tema que a gente pode pensar. Tudo bem, mas existem desajustes e excessos que precisamos ter cautela? Sim. Como eu disse no vídeo anterior, a energia sexual ela é uma energia muito poderosa, que pode levar você ou a ter uma boa qualidade de vida, ou a ter uma péssima qualidade de vida. Ou seja, a energia sexual, se não for bem tratada, pode conduzir você ou ao sucesso ou ao fracasso. Pode levar você ou ao bem ou ao mal, né? Dependendo das escolhas que você fizer. Ela é uma energia extremamente poderosa e que, se não for corretamente utilizada, poderá fazer com que você evolua espiritualmente. E se for incorretamente utilizada, poderá fazer com que você se torne escravo dela e vá à ruína espiritual.
tanto homossexuais como heterossexuais, ou pessoas que não se importam com essa questão, estão, em sua maioria, desajustados na sociedade atual. Como eu disse também no vídeo anterior, a sociedade, a nossa sociedade, ela impôs sobre nós um conceito errado sobre o sexo, ao dizer que o sexo é uma coisa pecaminosa, que é uma coisa que afasta as pessoas de Deus, que é uma coisa que é ruim, né? Então, restrita, então, ou proibida. Então, essa forma de passar, né, a sexualidade para as pessoas fez com que a nossa sociedade seja doente em sentido sexual. As pessoas não são realizadas em sentido sexual. Ao contrário, elas são um pouco ou bastante desajustadas. A prova disso é a quantidade, né, de agressões, né, sexuais que existem por aí, né, de estupros, né, que existe, né, ou então de pedofilia, que adultos, né, querem ter sexo com criança. Enfim, isso são os desajustes que existem na área sexual. O filósofo grego Aristóteles, ele escreveu no seu livro Ética a Nicômaco o seguinte, que a virtude está no centro, ou seja, que nós devemos buscar o equilíbrio quando se trata da satisfação dos nossos desejos. Então isso vai também para a área sexual. Nós devemos buscar equilíbrio. Nós não devemos ser desajustados, nem para mais e nem para menos, né, quando se trata da energia sexual. Já Buda, né, que foi um grande mestre espiritual do passado, também disse aos seus seguidores que eles deveriam buscar o caminho do meio em tudo, né, na questão da vida, né, das escolhas da vida, buscar o caminho do meio. Quando se trata de prazeres da vida, ou seja, também recomendou o equilíbrio. Nem de mais e nem de menos, mas equilibrado. Quanto mais equilibrado você for, né, melhor para você, né, mais você vai evoluir. E quanto mais desequilibrado você for, quer para um lado, quer para o outro, mais desajustado e mais problemas você vai ter. Então, por essa razão, esses mestres do passado, né, esses dois mestres que eu citei aqui, o filósofo Aristóteles e Buda, eles sugeriram um caminho do meio. Mas isso também está aqui na Bíblia, né? Já, como o meu público, né, gosta muito da Bíblia, né? Então eu vou ler aqui, vocês podem ler também comigo aí, ó, na sua Bíblia, o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 16. Veja aí, por favor. Eclesiastes, depois de Provérbios, capítulo 7, versículo 16. Veja o que diz, ó. Eclesiastes 7, 16 diz assim, ó: não seja justo demais, nem excessivamente sábio, porque deveria causar ruína a si mesmo. Então, ele diz, não ser justo demais e nem excessivamente sábio. Então, aqui claramente ele está recomendando o quê? O equilíbrio, né? Ter o equilíbrio em tudo, inclusive na sabedoria e na justiça. É para a gente ser justo, ou seja, ser equilibrado. Mas não só esse texto, né? Tem um outro texto aqui também que revela essa questão do equilíbrio, que é 2 Timóteo 3, 2 e 11. Né? Eu gostaria de ler com vocês também aqui, ó, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo. Deixa eu achar aqui, que isso é mais difícil. Deixa eu achar. Aqui. 2 Timóteo, não, perdão, 1 Timóteo, não é segunda. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e depois o 11. Vamos ler. Capítulo 3 diz assim, versículo 2. O superintendente, portanto, deve ser irrepreensível, marido de uma só esposa, moderado nos hábitos, diz aqui, ó, moderado nos hábitos, sensato, ordeiro, hospitaleiro, qualificado para ensinar. E aí no 11 diz assim, ó, as mulheres devem igualmente ser sérias, não caluniadoras, mais uma vez, ó, moderada nos hábitos, fiéis em todas as coisas. Então a Bíblia também recomenda o quê? O equilíbrio. Então não é porque você deixa a sua religião. Talvez você tenha ficado chateado aí com a religião que você fazia parte, né, que dizia que a homossexualidade era errada, ou você não era homossexual, mas aí tinha problemas, né, queria encontrar algum parceiro sexual e a religião lá não permitia, dizia que só podia ser depois do casamento.
que isso é um assunto para um outro vídeo também que eu vou fazer depois, né? E aí o que aconteceu? Você deixou a religião, foi viver sua vida, se revoltou com Deus e tal, né? Achando que, né, não era para ser assim, né? Mas o que é que a Bíblia diz? Que a gente tem que ser equilibrado, né? Ou seja, tem que ser equilibrado, nem de mais e nem de menos, né? Tem que ser moderado, certo? Quando o homem é equilibrado, nunca dado ao exagero, sabendo medir as coisas, a pessoa não é tendencioso nem para um lado nem para o outro, vai saber evitar o quê? Os extremismos, as posições radicais, e aí nem vai ser nem de mais nem de menos. Aí você vai conseguir o equilíbrio. E o equilíbrio vai trazer, então, a felicidade, como diz Aristóteles, né, lá no texto, né, que eu falei para vocês. A virtude está no centro, ou seja, o bem está no centro. Quando você se equilibra, aí você se ajusta espiritualmente e sexualmente, se ajusta sexualmente, e aí, essa energia, né, a energia sexual, não vai causar nenhum problema na sua vida. Ao contrário, ela vai ser um fator que vai ajudar você a evoluir espiritualmente. Até porque a sexualidade, se você observar, ela está no cerne da criação. Por exemplo, os engenheiros siderais que criaram os nossos corpos, eles colocaram a sexualidade como meio através do qual se reproduz a vida. Então veja como é importante o sexo, né? Veja que energia poderosa que ela é. É que é através dele que se produz uma nova vida. Então, ao ir para um ato sexual, você tem que estar equilibrado e tem que lembrar que você está, nesse momento, participando da criação da vida. Então, veja que visão diferente você passa a ter do sexo quando você entende dessa forma, né? Quando você passa a ver que o sexo não é nada pecaminoso, não é problema, não é nada para ser complicado na vida. Ao contrário, é simples. É você ser o que você é e ser equilibrado. É ser o que você é, seja homossexual, heterossexual, bissexual, e ser equilibrado. Porque os excessos é o problema, né? Os excessos é o que leva as pessoas a agirem de forma equivocada, causar sofrimento a outras pessoas e a elas mesmas. E é isso que nós, né, devemos evitar, né? Se nós queremos evoluir espiritualmente, nós devemos evitar esse tipo de atitude. Então, na minha opinião, certo? Você segue isso que eu estou falando se você quiser. Também eu não quero que você eu vou seguir. Não. Pense primeiro, escute, analise o que eu falei e tire suas próprias conclusões. Ok? Aqui, essa é a minha forma de pensar. Certo? Eu estou passando para você, não é filosofia de nenhuma religião própria. É a minha filosofia. E se você quiser seguir, aí é uma consciência sua, não é você que decide. Então, na minha opinião, o melhor, na minha opinião, é você escolher um parceiro, ainda que seja um parceiro temporário, né? Só pode ter sexo se você for casado? Não necessariamente, não no meu ponto de vista, né? Você pode ter um parceiro, né, por um determinado tempo, que se for para sempre, né, melhor ainda, no meu ponto de vista, mas se não, não há problema que você encerre o seu relacionamento com aquela pessoa e inicie com outra, não vejo nenhum problema, né? E viver então com ele a sua sexualidade. Então você escolhe o parceiro e vive a sua sexualidade. Se você for heterossexual, escolhe um parceiro do outro sexo, vive sua sexualidade. Se você é homossexual, escolha um parceiro, né, homossexual também, e viva sua sexualidade, né, viva sem culpa, né. O mesmo se dá também com outras, né. Você é uma pessoa que é assexuada, então não viva a sexualidade, e assim por diante, né. Esse é o meu ponto de vista. Por quê? Porque a relação sexual, ela não é uma coisa banal. A relação sexual é uma troca de energias. Porque é o seguinte, o nosso corpo ele é formado por vários centros de energia. E o lado, né, onde tem nossos órgãos genitais é um centro de energia. E quando a gente está no ato sexual, a gente está trocando energia não é só fluido físico, né, é energia também. Energia com o outro, com o parceiro. Né? Então, o que é que acontece? Que essa energia seja boa para ambos. Né? Então, por isso, é interessante que haja um certo cuidado e que o sexo não seja tratado como uma coisa banal, como uma coisa sem respeito, né? Sem respeito pelo seu próprio corpo, sem respeito pelo corpo do outro. Né? Então, é importante que você converse com o seu parceiro para que o que você vai fazer, o que vocês vão fazer, né, na relação sexual, não seja uma coisa que faça com que o outro se sinta mal. Então é necessário conversa, é necessário estar sempre em diálogo com o outro
para poder, então, fazer com que a energia sexual não seja uma energia destruidora na sua vida, mas sim uma energia de construção, uma energia boa e uma energia que o eleve espiritualmente e não o destrua. Mas como eu posso então ter liberdade, né? Se a pessoa é homossexual, ela pode estar perguntando, olha, sei lá, né? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Vocês sabem que muitos dos que me escutam são testemunhos de Jeová ou ex-testemunhos de Jeová, né? Então o que é que acontece? Essa pessoa, ela já percebeu que é homossexual, ela é atraída por pessoas do mesmo sexo. Mas aí a religião dela diz que isso é um pecado, que não pode ser feito. Inclusive, tem até uma coisa interessante, né, que eles dizem lá nas Testemunhas de Jeová, que é o seguinte, eles dizem assim, se você é homossexual, né, para você não ter problema com Deus, o que é que você faz? Você nem casa com uma mulher, né, vamos dizer, homossexual do sexo masculino, você nem casa com uma mulher e nem também casa com um homem. Você fica solteiro e usa essa energia para, sei lá, para trabalhar na obra, né? Na obra de Deus. Então, veja só, esse conceito, né, é um conceito que não é utilizado só pela Testemunha de Jeová, não. É utilizado por várias religiões, inclusive surgiu na Igreja Católica, que é chamado de sublimação. É quando a pessoa não usa a energia sexual para o sexo, mas usa a energia sexual dela para outras atividades. Então, isso é uma coisa que praticamente todas as igrejas, né, que não tratam a homossexualidade como uma coisa normal, praticamente todas elas ensinam, né, que você tem que ficar, se você é homossexual, você nem pode viver com uma pessoa do sexo oposto e nem também com ninguém do mesmo sexo que você, mas sim sublimar a sua energia, né? Então, esse é um lado, né? Então, vamos dizer, você está nessa situação, descobriu que é homossexual, e agora, o que é que você faz para poder ter liberdade? Você pensa, se eu assumir, minha família vai me abandonar, a religião vai me desassociar, ou vai me afastar, ou eu não vou ser bem visto aqui na religião que eu faço parte, e agora, o que fazer, né? Então, essa é a pergunta, como ter liberdade, né, para você assumir quem você realmente é, né, sexualmente falando. Então, em primeiro lugar, você deve ter a consciência que o problema é a sociedade, que não encara ainda a homossexualidade como sendo uma coisa natural. E não é você o problema. E você tem que entender que a homossexualidade é uma coisa natural, é uma coisa que vem do espírito. Eu já falei isso em outras partes do vídeo, em outro vídeo, estou falando agora, repetindo, para você não esquecer. A homossexualidade tem origem espiritual, não é física, não é psicológica. Então, esse bloqueio que as religiões fazem com as pessoas trazem consequências muito negativas para aqueles que decidem assumir sua homossexualidade. Haverá repressão, preconceito, muitas vezes por parte de membros da própria família, né? As pessoas vão passar por isso. Poderá haver problemas no mercado de trabalho também, porque as pessoas normalmente não gostam das pessoas diferentes, né? Acontece isso também. Muitas vezes podemos fazer parte de uma religião que não aceita os homossexuais, e eu acho que isso é a maioria dos casos, e por isso nós podemos sofrer com o preconceito e com o abandono, com a rejeição. E aí a pessoa perde a espiritualidade, né, se afasta de Deus, não quer saber mais de espiritualidade, e olha o problemão que surge na vida por causa disso, né, por você não ter sua liberdade. Então, o que é que eu sugiro, né? Como você pode fazer, o que você pode fazer para ter liberdade para viver o que você realmente é? Bom, primeira coisa, é aqui na mente, certo? Primeira coisa, você tem que entender que a homossexualidade tem origem espiritual e, portanto, é uma escolha que você fez no plano espiritual para viver aqui na Terra dessa forma, para experimentar, para ter uma experiência. Ou, né, pode ser, como a doutrina espírita diz, que é resultado de algum karma? Pode, também pode. Né? Pode acontecer que no passado você ter perseguido homossexuais e tal, enfim, e agora você tem que vir dessa forma para poder você experimentar também a mesma coisa. E isso não foi nem sempre imposto pelos espíritos superiores. Na maioria das vezes somos nós mesmos que escolhemos isso. Viver, por quê? Porque nós entendemos que nós fizemos coisa errada lá no passado e que é preciso agora reparar, como eu já expliquei em outro vídeo aí recente. Certo? Então a primeira coisa é aqui, ó, a homossexualidade é uma coisa natural, é uma coisa espiritual. Então aí isso você... E outra, não afasta você de Deus, certo? Não é contrário, Deus não é contra isso. Então, isso é a primeira coisa, entender, aí você fica livre, né, para sentir
quem você é, do jeito que você é. Segunda coisa, a liberdade não vem sem luta. Você terá que lutar para ter o seu espaço e ser respeitado nessa sociedade. Isso você tem que ter na sua consciência. Nunca espere a aceitação geral. Ou seja, pode ser que aconteça dos seus pais aceitarem numa boa, né, tranquilos, pode, mas eu acho muito difícil. Na maioria dos casos, o que vai acontecer é repressão, é problema, é crítica, enfim. E você vai ter que lutar. Se você resolver assumir sua homossexualidade, que também é uma questão sua, não estou mandando você fazer isso, é você quem tem que decidir, certo? Nós precisamos aprender a tomar as nossas decisões sem ser influenciado pelos outros, certo? Eu estou falando aqui, mas você tem que tomar a sua decisão. Não é porque eu estou dizendo que você vai imediatamente fazer, não, certo? Você tem que pensar, analisar as consequências, se é o momento, né, para poder você fazer, ok? Então, você vai ter que impor o seu lugar na sociedade. E como é que você faz isso? Primeiro, você precisará ser financeiramente independente, quer dos seus pais ou de outras pessoas, e também da sociedade, pois não haverá apoio nem facilidade para você, ok? Não haverá apoio, nem facilidade, nem aceitação, porque a sociedade da gente é assim, é uma sociedade primitiva, que ainda não entende as coisas, e por essa razão há sofrimento para quem decide seguir o caminho homossexual. Minha sugestão é que você desenvolva primeiro, antes de assumir a homossexualidade, do meu ponto de vista, certo? O que é que você faz? Desenvolva uma profissão, aprenda alguma coisa que a sociedade precise, e aí você vai ganhar seu dinheiro, e aí você vai ser tranquilo, ninguém vai te atrapalhar nesse sentido. Ou ainda, desenvolva um negócio próprio, né? Crie alguma coisa com a qual você possa se sustentar. Ou, se você preferir, encontre um emprego, ou um emprego público estável, que você possa então ter sua liberdade financeira. Nesse mundo, infelizmente, parece, né? Eu ainda estou estudando sobre isso, mas parece que o lado financeiro interfere bastante na área espiritual. Quando a gente não tem essa parte organizada, muita coisa a gente sofre por causa disso. Aí sim, você vai poder se sustentar, né? Vai poder, por assim dizer, impor o seu espaço na sociedade, ela vai ter que aceitar você, afinal de contas você é autossuficiente, né? Não depende de ninguém, né? Aí você pode dizer, mas eu acho que eu consigo viver minha homossexualidade mesmo dependendo de outras pessoas. Se você pensar assim, eu respeito você, é possível, né? Talvez, né, haja aceitação, ou, enfim, apoio por parte de sua família, mas na maioria dos casos não é assim. Na maioria dos casos você vai ter que conquistar o seu espaço, né? E eu recomendo essas coisas. Tá? E quando você estiver com todas essas coisas em mãos, aí vai ser mais fácil você ter a liberdade para você viver a sua experiência totalmente. Não tendo essas coisas, dependendo de outras pessoas, dependendo da aprovação e do dinheiro de outros, ficará muito difícil para você conseguir essa liberdade. Já sendo financeiramente independente, você terá então de lidar apenas com o preconceito, né? Apenas com a não aceitação das pessoas, mas não precisará ficar implorando a ninguém, né? Você será dono do seu próprio nariz e do restante do corpo também, ok? E poderá então ter maior liberdade para seguir a maneira que faz você ser feliz, ok? E aí você pode me dizer, para terminar, mas a Bíblia não condena o homossexualismo, né? Aí o que é que eu tenho a dizer para você? Sim, ela condena, né? Isso está em 1 Coríntios 6, do 9 ao 11. Né? Lá o apóstolo Paulo coloca a homossexualidade entre os pecados que interditam o homem de herdar o reino de Deus. Né? Lá ela diz que, né, os homossexuais não herdarão o reino de Deus. E também tem outras partes na Bíblia que diz que a homossexualidade interdita a pessoa de ter relacionamento com Deus. Mas aí eu pergunto para você, quem disse para você que a Bíblia é a palavra final sobre espiritualidade? Isso você tem que pensar, né? Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus. Bom, isso você ouviu de muitos pastores, de muitos padres, né? De anciãos da congregação, e, enfim, né? De pessoas que trabalham na televisão, pastores da televisão. Mas o que é que eu digo para você nesse sentido? Eu digo para você o seguinte, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ai, que meu Deus, né? Não é, entendeu? Não é a palavra de Deus. Ela é um livro sobre Deus. Ela ensina sobre Deus. Ela tem coisas espirituais, muitos textos que servem para a nossa espiritualidade.
Mas na sua inteireza, não. Né? Aí você dizia o texto de 1 Timóteo, né, do 1 ao 5, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, e tarará, e tarará, tarará. Né? Aí é com você, acreditar nisso ou não. O fato é que tem coisas escritas na Bíblia que são intoleráveis nos dias de hoje. Né? E aí, se você entender a Bíblia como toda ela sendo, né, em sua inteireza sendo a palavra de Deus, você vai ter que negar de alguma forma isso, ou então você vai ter que fazer o que diz, por exemplo, em Levítico 20:10. O que é que diz em Levítico 20:10? Que se um homem for pego em adultério, homem ou mulher, for pego em adultério, deverá ser morto por apedrejamento. Certo? Então, se você considera, mas isso aqui tem que ser levado ao pé da letra também, né? Não é verdade? Não é tudo que é a palavra de Deus? Então, imagina aí quantas e quantas pessoas não seriam apedrejadas em praça pública, hoje em dia, né? Quantos não são pegos em adultério todos os dias? Né? E seriam, então, apedrejados. Porque lá ela diz que é para apedrejar. Eu disse, mas mudou, né? Então, mudou também a questão da homossexualidade. Certo? Porque a sociedade do passado, né? A sociedade do passado era uma. Essa sociedade atual, humana, é outra. Então, o pensamento espiritual tem que evoluir. Ele não pode ficar preso àquela sociedade, não. Ok? Tem outro exemplo que é em Deuteronômio, capítulo 25, versículo 5. Depois você pode ler lá. Ele diz assim, que se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com um estranho, fora da família. Seu cunhado, tá vendo? A tomará e a receberá por mulher e exercerá para ela a obrigação de cunhado. Imagina a situação hoje, né? Você tem um irmão, aí você morre, e aí o seu irmão vai e se casa logo imediatamente com a sua esposa. Está lá na Bíblia, né? Também. Não é a palavra completa, então, por isso que eu digo, a gente tem que ter cuidado com certas interpretações, né? Com certos ditados, né, que as pessoas falam, né? Porque há incongruências na Bíblia. Há coisas, num lugar ela diz uma coisa e no outro lugar ela diz outra. E aí, se você for tomar tudo ao pé da letra, sem levar em conta as mudanças que ocorreram na sociedade, as mudanças que ocorreram no mundo, as mudanças que ocorreram no pensamento humano e, sobretudo, na espiritualidade, com certeza você será induzido ao erro. Certo? Então, muitas leis escritas na Bíblia eram transitórias, ou seja, eram temporárias. Elas foram feitas com um objetivo naquele tempo, mas que com a evolução da humanidade, essas leis vão sendo deixadas para trás. Na época em que foram escritas, essas leis eram necessárias, pois a única forma de uma nação, no caso a nação de Israel, que era uma nação pequena, a única forma dessa nação subsistir era ter mais e mais filhos. E aí a homossexualidade atrapalhava nesse sentido. Então, por essa razão, foi, por assim dizer, proibida. Certo? Mas hoje em dia isso não acontece mais. Né? Casais homossexuais também podem ter filhos, se quiserem, através de outros métodos. E eu acredito que no futuro haverá até máquinas, para... você chega lá, eu quero meu filho assim, 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 aí tira a sua célula, insere lá e você já vê até a foto da criança, antes dela nascer. Antes dela ser gerada, já tira de você aquela célula, tira do seu parceiro, gera uma criança. Isso pode acontecer no futuro breve, daqui a poucos anos. Então, não é mais um problema a homossexualidade para a questão de ter filhos, de procriar a humanidade. Contudo, apesar dessas considerações que eu disse para você, sempre é você quem decide sobre sua vida, sobre os seus conceitos e sobre aquilo que você acredita, especialmente sobre aquilo que está expresso na Bíblia. Porque você não pode negar quem você é. Então, é você quem decide e é você quem toma conta da sua vida. Ok? Muito bem. Esse vídeo ainda tem uma continuação, Então, daqui a pouco eu vou dar a continuação dele para a gente entender alguns assuntos finais. Tá ok? Então, até o próximo vídeo.